Aleluia, irmão e irmã, Cristo ressuscitou e continua vivo, presente no nosso meio. Nesta terça-feira, 29 de abril, já terminando mais um mês na nossa caminhada de vida, queremos nos alegrar e nos rejubilar com essa presença de Jesus no nosso meio. Ele sempre vai estar próximo de cada um de nós, sobretudo nos momentos de dificuldade, nos momentos de sofrimento, mas também nos momentos de alegria, nos momentos de louvor e de glória. A palavra de Deus é tirada dos Atos dos Apóstolos e diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras e casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita e natural de Chipre, possuía um campo, vendeu e foi depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos. Querido irmão, querida irmã, vejam como que as primeiras comunidades viviam. A presença do ressuscitado era tão grande, tão forte na vida destas comunidades que todos viviam em plena comunhão. Comunhão de amor, comunhão de oração, comunhão de serviço, mas sobretudo na partilha dos bens. Sabiam aquilo que era necessário para cada um, e os que tinham mais dividiam com aqueles que não tinham. Assim, nós vamos percebendo os ensinamentos de Jesus, que nos chama, de fato, a viver essa comunhão de partilha, sobretudo com os pobres, sofredores e necessitados. Que nós possamos cada vez mais fazer da nossa vida uma vida de doação e de serviço, se assim de fato quisermos participar desta comunidade dos filhos e filhas de Deus, dessa comunidade dos cristãos, discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Viver a unidade, viver a oração, viver o serviço, viver a ação. E aqui é importante sempre lembrarmos: a oração sem a ação de nada vale. Não basta apenas levantarmos os braços aos céus, darmos louvores ao Senhor, nosso Deus, dizermos que acreditamos em Deus, se as nossas mãos não se voltarem para os nossos irmãos e irmãs no serviço, na partilha, nos bens de primeira necessidade. Por isso, os primeiros cristãos são para nós exemplo de vida, exemplo de comunhão, exemplo de oração, mas uma oração que age em favor dos mais pobres, daqueles que menos têm. Que o Senhor nos oriente sempre mais nessa caminhada, e por isso pedimos a sua bênção para que a nossa vida possa sempre estar voltada para esta comunhão de amor, de partilha e de oração. Abençoe-vos o Deus de misericórdia e bondade, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.